Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente sente que trabalha demais, ganha de menos e ainda assim o dinheiro nunca parece suficiente. E pior, você passou boa parte da vida estudando, se esforçando, obedecendo regras, mas ninguém nunca parou para te ensinar como realmente construir riqueza. Você aprendeu sobre equações de segundo grau, viu a história de países distantes e até decorou a tabela periódica, mas ninguém te mostrou o caminho para conquistar liberdade financeira. Não te ensinaram sobre investimentos, juros compostos, nem sobre como fazer o dinheiro trabalhar por você. E não é por acaso. Existe um sistema, silencioso e eficiente, que beneficia quem sabe jogar o jogo e aprisiona quem ignora as regras. Hoje, eu vou te mostrar essa máquina de riqueza. Uma engrenagem que gira todos os dias, mesmo enquanto você dorme, e que pode mudar sua vida, mesmo que você comece com pouco. E o melhor, ela está ao seu alcance. Olá a todos, aqui é o José, e sejam todos bem-vindos ao canal Seu Dinheiro em Movimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo para motivar outras pessoas a buscarem mais conhecimento sobre educação financeira. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Parte 1. A máquina de riqueza invisível. Essa máquina poderosa, silenciosa e extremamente eficaz se chama juros compostos. Mas antes que você se assuste com o nome técnico, respira fundo, porque entender esse conceito pode ser a virada de chave que você tanto procura na sua vida financeira. Não estamos falando de fórmulas complexas ou de um conhecimento reservado apenas a economistas ou investidores profissionais. Na verdade, estamos falando de uma engrenagem simples, porém extremamente potente, capaz de transformar pequenas quantias mensais em grandes conquistas no futuro, desde que você saiba como ativá-la com duas chaves essenciais: tempo e constância. Albert Einstein, sim, o gênio da física, chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E ele explicou de forma brilhante por que essa ferramenta é tão poderosa. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Essa frase, apesar de curta, resume uma realidade dura que a maioria das pessoas vive sem perceber. Porque, enquanto poucos colocam os juros para trabalhar a seu favor, fazendo o dinheiro crescer, mesmo enquanto dormem, a grande maioria está presa no ciclo oposto, pagando juros em cartões de crédito, empréstimos, financiamentos e dívidas que só aumentam. E tudo isso acontece por um motivo muito simples: ninguém nos ensinou isso. Nem em casa, nem na escola, nem na faculdade. Crescemos sem saber que o tempo pode ser nosso melhor aliado. E como resultado, muitos vivem uma vida inteira trabalhando duro, mas sempre correndo atrás do prejuízo, enriquecendo o banco, e não a si mesmos. Agora que você está aqui, com essa informação nas mãos, tem a chance de romper esse ciclo e construir algo real, começando com o que você tem hoje. Parte 2. Por que a escola nunca te ensinou isso? Você já parou para se perguntar por que passamos tantos anos dentro de uma sala de aula, estudando fórmulas, datas, teorias e regras gramaticais, mas nunca ouvimos uma única palavra sobre como cuidar do nosso dinheiro, investir com inteligência ou construir liberdade financeira? A resposta pode ser desconfortável, mas é real. A escola foi desenhada para te preparar para o mercado de trabalho, não para a independência financeira. Desde cedo, somos treinados a seguir ordens, cumprir horários, entregar tarefas no prazo e buscar aprovação. Tudo isso molda nossa mentalidade para sermos bons funcionários, eficientes, obedientes e produtivos. E não há nada de errado em ser um bom profissional. Mas o problema é que esse modelo tradicional de ensino deixa de lado algo essencial: autonomia financeira. A escola forma trabalhadores, não forma investidores. Ensina a trabalhar pelo dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar por você. E quando você começa a entender como o sistema realmente funciona, tudo faz sentido. Ensinar as pessoas a dominar o próprio dinheiro, a investir, a gerar renda passiva e a conquistar liberdade, quebraria a lógica da dependência financeira. Afinal, se todos soubessem como multiplicar o que ganham e viver com inteligência financeira, quem aceitaria viver preso ao salário do mês, endividado e sempre dependendo de mais horas de trabalho? É por isso que esse conhecimento sempre foi tratado como um segredo de poucos. Ele ficou escondido nos livros que ninguém indica, nos cursos que poucos fazem, nos círculos onde se fala sobre patrimônio, renda passiva, juros compostos e liberdade. Apenas quem buscou por conta própria, ou teve o privilégio de conviver com mentores que trilharam esse caminho, teve acesso a essas informações. Mas aqui está a boa notícia: você chegou até aqui. E isso, por si só, já te coloca à frente de 90% da população, que ainda está presa a um sistema que ensina a ganhar, mas não a construir. Você escolheu aprender. Escolheu sair do automático. Escolheu descobrir o que nunca te contaram. E essa escolha pode ser o início da sua transformação. Parte 3. Como essa máquina funciona na prática. Imagine, por um instante, que você decide começar com algo simples, mas poderoso: investir R$100 por mês. Nada extravagante, nada que vá comprometer drasticamente seu orçamento.
Apenas uma escolha consciente, feita todos os meses, com disciplina e visão de longo prazo. Agora, suponha que esse dinheiro renda, em média, 0,8% ao mês, uma taxa perfeitamente realista, especialmente em investimentos de renda fixa mais acessíveis ou fundos bem estruturados. À primeira vista, pode até parecer pouco, quase insignificante. Mas é aí que entra a mágica dos juros compostos. Ao longo de 30 anos, esse hábito aparentemente modesto transforma-se em algo grandioso. Aqueles R$ 100 mensais, tão fáceis de serem ignorados ou desperdiçados em pequenas compras do dia a dia, se tornam mais de R$ 70 mil. E esse valor não caiu do céu, nem veio de um golpe de sorte ou herança inesperada. Ele surgiu do seu comprometimento silencioso e constante, mês após mês, respeitando a lógica do crescimento contínuo. É o poder de transformar pouco em muito, e é real. Agora pense em algo ainda mais importante. O que acontece quando você não interrompe esse ciclo? Quando você resiste à tentação de resgatar o valor acumulado no meio do caminho, e decide deixar o tempo fazer o seu trabalho, é como empurrar uma bola de neve do alto de uma montanha. No começo, ela parece pequena, quase irrelevante. Mas a cada volta, ela cresce um pouco mais. Ganha peso, ganha força, aumenta a velocidade. E chega um momento em que se torna simplesmente imparável. Esse é o verdadeiro poder da paciência combinada com consistência. O resultado deixa de ser linear e passa a ser exponencial. Parte 4. O erro que quase todo mundo comete. Um dos maiores erros que impedem as pessoas de alcançarem a liberdade financeira está no início da jornada. Muita gente começa empolgada, mas logo se frustra por não ver resultados imediatos. Vivemos numa era de recompensas rápidas, e isso nos faz acreditar que investir só vale a pena se trouxer retorno em semanas ou se já tivermos muito dinheiro. Quando o dinheiro demora a crescer, bate a ansiedade, a dúvida e, às vezes, até a necessidade, e aí vem a decisão impulsiva de sacar tudo antes da hora. Mas o que poucos percebem é que esse ato, embora pareça inofensivo, é como arrancar uma planta pela raiz antes dela florescer. Desistir cedo é como desligar o motor no meio da estrada. Você ainda não chegou, mas abriu mão da viagem. O crescimento financeiro não é um sprint, é uma maratona. E, sim, os primeiros quilômetros são sempre os mais difíceis. Os juros compostos, a disciplina e a constância formam uma engrenagem silenciosa, que no começo parece não sair do lugar, mas depois acelera com força total. É nessa hora que muitos se arrependem por não terem continuado. O segredo: insistir quando parecer que nada está acontecendo. Porque é exatamente aí que tudo está começando a se transformar, mesmo que você ainda não veja. Parte 5. O segredo está no hábito, não no valor. Muita gente adia o início da sua vida financeira por achar que só vale a pena investir quando sobra muito. Mas a verdade é que o valor inicial importa muito menos do que o compromisso que você cria com ele. Começar com R$ 50, ou até R$ 20, pode parecer pouco, mas é justamente nesse pequeno passo que nasce o poder da transformação. Porque o que realmente constrói riqueza não é a quantia em si, mas o hábito de separar um valor todos os meses, sem falhar, como se fosse uma conta essencial da sua vida, do mesmo jeito que você paga luz, água ou internet. Esse pequeno compromisso constante ativa algo poderoso, o gatilho da disciplina. Quando você torna isso automático, tira o peso da decisão consciente, e o dinheiro deixa de ser uma fonte de culpa ou ansiedade. Ele passa a ser direcionado com propósito. E quando você menos perceber, aquilo que parecia insignificante se torna um pilar da sua liberdade futura. O segredo está na repetição silenciosa, na escolha diária de investir em você mesmo, mesmo que pareça pouco, porque não é pouco, é o começo de tudo. Parte 6. Onde investir? De forma simples. Hoje, investir deixou de ser um privilégio de poucos e passou a ser uma oportunidade acessível para qualquer pessoa com disposição para começar. Ferramentas como Tesouro Direto, CDBS, fundos de investimento, ações e fundos imobiliários estão ao alcance de um clique, e muitas plataformas já permitem aplicações a partir de apenas R$ 1. Isso significa que a falta de dinheiro deixou de ser um obstáculo e passou a ser, muitas vezes, apenas uma desculpa. O que realmente faz a diferença não é o tamanho do valor investido, mas sim a decisão de sair da zona de conforto e assumir o controle do próprio futuro financeiro. E nesse caminho, há um ponto crucial que muitos ignoram: fugir da poupança. Deixar seu dinheiro parado ali é como tentar encher um balde furado. O rendimento mal cobre a inflação, e o poder dos juros compostos simplesmente se perde. Se você quer ver seu dinheiro crescer de verdade, precisa escolher aplicações que rendam acima da inflação e alinhar sua mente com o tempo. Estamos falando de um projeto de longo prazo, não de mágica instantânea. Ter essa clareza é o que diferencia quem apenas sonha com liberdade financeira de quem realmente a constrói, dia após dia, com estratégia, paciência e foco. Parte 7. O que você ganha ao dominar essa máquina? Quando você entende como a engrenagem dos bons investimentos funciona, e começa a aplicá-la com disciplina, algo poderoso acontece. Você conquista muito mais do que retorno financeiro. Você começa a comprar liberdade. Liberdade de escolha, de tempo,
de caminho. Aos poucos, aquela ansiedade de depender de um salário fixo se transforma em paz de espírito. Você deixa de viver no modo sobrevivência e passa a enxergar possibilidades reais. Possibilidades de dizer não sem culpa, de recusar o que já não faz sentido, de se libertar do que te prende apenas por necessidade. A verdadeira riqueza não está apenas no saldo da conta, mas na autonomia de decidir como quer viver. Quando você constrói uma base sólida, você não precisa mais aceitar qualquer coisa por medo de faltar. Você pode mudar de carreira sem desespero, viajar sem remorso, ou até continuar trabalhando, mas por escolha, não por obrigação. Essa independência silenciosa é o que te permite viver com leveza, propósito e dignidade. No fim, o dinheiro é só o veículo. O destino é a sua liberdade. E ela vale cada passo dessa jornada. Você percebeu que essa máquina de riqueza existe, funciona, e está ao seu alcance. Mas ela só começa a girar quando você decide dar o primeiro passo. Não importa se é com pouco. O importante é começar hoje. Por hoje é isso, pessoal. Mas antes de ir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer ainda mais conteúdo de valor para você. Vou deixar 4 vídeos aqui na tela para vocês continuar aprendendo cada vez mais. Clique em alguns deles e continue evoluindo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.